a luz da frente, eu acho que pode ajudar. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas. Eu sou Ana Sol, da Silva Ferreira, eu tenho 26 anos. Eu acho que a maioria que está aqui com a gente hoje já me conhece, mas para as pessoas que não me conhecem, eu tenho uma formação em teatro pela Unemate e uma formação em letras, língua portuguesa e literaturas por aqui pela UFMT. Nesse momento eu sou mestrando pelo PPGAS, sou orientando do professor Moisés Lopes, sou discente vinculado à linha 2 e esse é o título que a minha pesquisa tem nesse momento. Eu ingressei agora em 2025, então ela está em um período bastante inicial, né? Mas o título é A mastectomia masculinizadora é a cura para as transmasculinidades? Algumas desmistificações dessa cirurgia. Bom, eu trouxe algumas considerações iniciais para compartilhar com vocês, algumas considerações pré-cirúrgicas, que é como eu estou chamando a introdução dessa pesquisa. Em 2014, uma primeira pessoa trans chegou até mim. Foi o Tarso Brent, que é um homem trans mineiro. Na época eu tinha 15 anos, eu estava no ensino médio, e uma amiga que era lésbica, era assim que a gente se entendia naquele momento, me mostrou o Tarso. E naquela situação eu já tinha vivido alguns anos de relações problemáticas com o meu próprio corpo, mas eu não sabia que a transição de gênero era possível. Então, naquele momento, eu entendi que era uma possibilidade e percebi que a maneira como eu estava me virando em relação a esconder as mamas fazia sentido e que existiam outras pessoas sentindo coisas parecidas. Em 2018, eu fiz um intercâmbio pela Unemate. Eu morei 6 meses lá em São Paulo. Eu fui estudar na SP Escola de Teatro. E aí lá, eu conheci outras pessoas trans, morei com essas pessoas, convivi com essas pessoas que me mostraram também como elas estavam existindo na capital paulista. E 2018 foi um ano bastante complexo. Muitas novidades vieram naquele momento, porque a minha mãe tinha recém sido diagnosticada com uma doença neurodegenerativa. E aí eu fui para São Paulo e eu não imaginava que pouco tempo depois eu enfrentaria muitas dificuldades em relação aos cuidados com uma pessoa adoecida e em relação aos cuidados com o meu próprio corpo, que viria a passar por uma cirurgia de mastectomia. Em 2019, quando eu já tinha retornado para Cuiabá, eu intensifico as minhas pesquisas sobre o processo transexualizador. E aí eu entendo que é um documento, o processo transexualizador é um documento regulamentado pelo SUS, e que era possível fazer esse processo de transição de gênero de forma gratuita. Eu também entendo que a mastectomia seria como se fosse um último estágio a ser alcançado por uma pessoa transmasculina. E existe uma proposta clínica através do processo transexualizador de que essa cirurgia resolva a maior parte, se não todos, os problemas de uma pessoa transmasculina. Porque as mamas, elas são um dos principais demarcadores visuais de gênero nas nossas corporeidades. Em 2019, meu pai falece. Então, eu estava com uma mãe que estava passando por um processo de adoecimento, eu estava iniciando uma transição de gênero e o meu pai faleceu de infarto. E foi a partir dessa fatalidade da morte do meu pai que eu consegui usar a minha parte da venda de uma casa que ele tinha para fazer essa cirurgia de forma particular. Então eu ainda precisei reunir um pouco mais de dinheiro, não foi suficiente o valor, que era a minha parte, mas foi assim que eu consegui fazer essa cirurgia. Em 2022 eu faço essa cirurgia. Assim que a gente consegue vender essa casa, eu já vou direto em busca de um cirurgião para fazer a cirurgia, porque eu entendi, a partir do que eu assimilei, né, a respeito do que é o processo de transição de gênero, que eu não podia mais esperar. Eu não tinha mais condições de esperar por muito mais tempo. Eu comecei a hormonização com testosterona e um mês depois eu fiz a mastectomia de forma particular. Nesse momento, a minha mãe estava praticamente acamada. O diagnóstico que ela teve de uma síndrome rara, chamada atrofia de múltiplo sistema,
que faz com que a pessoa vá perdendo todas as funções, né, físicas, assim, de movimento. E ela precisava de cuidados básicos, assim. Eu fiz esse procedimento cirúrgico e, ao mesmo tempo que eu estava trocando fraldas de uma pessoa de 45 anos, um pouco mais de 45 anos, que eu estava dando banho, que eu estava administrando alimentação em gastrostomia, eu estava fazendo os meus curativos da cirurgia de mastectomia. Eu não tinha outra pessoa que assumisse esses cuidados desse jeito para com a minha mãe, e também não tinha uma outra pessoa que assumisse esses cuidados do jeito que eu precisava para mim. Bom, aqui eu trouxe um recorte da tabela que regulamenta a mastectomia no processo transexualizador. Ela é descrita da seguinte forma: procedimento cirúrgico que consiste na ressecção de ambas as mamas com reposicionamento do complexo areolo-mamilar. Acho que o slide cortou, mas logo acima eles descrevem que é um procedimento destinado a usuárias, no feminino, é descrito dessa forma, a usuárias que fazem a transição de gênero no processo transexualizador. É um procedimento de alta complexidade, e essa parte da descrição do procedimento ela é bastante importante, porque para além de ter desrespeitos em relação a pronomes, né, como eu disse, o slide está cortando, mas o próprio SUS determina, né, esses corpos como corpos femininos e tudo mais. É importante dizer que é uma cirurgia que acontece especificamente dessa forma, que é a retirada das mamas e a reconstrução para um aspecto masculino desses tórax, né? Existem pessoas que vão buscar outras técnicas, por exemplo, vão buscar fazer a mastectomia sem a enxertia do complexo areolo-mamular. E aí, basicamente, a pessoa faria a remoção das mamas, a reconstrução do tórax, mas ficaria sem os mamilos. No SUS, isso não é permitido. O SUS descreve que você passa por esse procedimento para a reconstrução desse tórax para um aspecto masculino. É por isso que convencionamos chamar essa cirurgia de mastectomia masculinizadora, mesmo que o SUS chame de mastectomia simples bilateral. A mastectomia simples bilateral é geralmente aquela que é feita em pessoas em cirurgias oncológicas. Não é o nosso caso. Aqui é uma outra situação bastante específica e qualquer outra coisa fora disso, o SUS não realiza, até hoje, né? Existe um valor estimado do quanto essa cirurgia custa para o SUS, seria R$ 809,89, mas a gente está falando de uma cirurgia que, de forma particular, custa no mínimo R$ 20 mil. Eu gastei R$ 20 mil para poder fazê-la. Então, algumas informações sobre o meu campo. Estou desenvolvendo essa pesquisa na Baixada Cuiabana. Eu decidi continuar minha pesquisa aqui mesmo, porque existem especificidades geopolíticas, né, em relação ao lugar onde eu nasci, o lugar onde eu moro, e o lugar no qual eu enfrentei essas dificuldades também, como eu mencionei para vocês no início da apresentação. As pessoas que são as minhas interlocutoras são pessoas transmasculinas, mastectomizadas, embora eu possa vir a conversar com pessoas que ainda não fizeram a cirurgia também, residentes ou naturais da Baixada Cuiabana, e os nossos encontros, eles se dão nos encontros transmasculinos, isso porque a gente tem um grupo de WhatsApp com 150, pouco mais de 150 homens trans, pessoas transmasculinas do estado inteiro, e aí ocasionalmente a gente faz alguns encontros para socializarmos. Existem outros eventos também que nós promovemos na cidade que a gente pode usar para dialogar, e as entrevistas presenciais, né, ou online também. Então, quais são os meus objetivos com essa pesquisa? O geral é compreender essas especificidades das relações das pessoas transmasculinas com a mastectomia masculinizadora na Baixada Cuiabana, e alguns objetivos específicos, né? Reconhecer as motivações para a realização dessa cirurgia, entender os desafios geopolíticos em relação à Baixada Cuiabana, visto que no ano passado a gente abriu o ambulatório trans só em 2024, sendo que o processo transexualizador existe desde 2008 no Brasil. Catalogar as dificuldades enfrentadas nos pré e pós-operatórios e elaborar um álbum ou ensaio
Na minha metodologia, além das entrevistas, estão outros dois processos, né, que eu estou desenvolvendo. Primeiro, são as transcrições de entrevistas que eu já tinha feito antes de ingressar para o mestrado. Através da Lei Paulo Gustavo, de Incentivo à Cultura, eu realizei uma série de entrevistas com pessoas transmasculinas sobre a cirurgia de mastectomia masculinizadora. Então, eu já tinha entrevistado 7 homens trans sobre esse assunto, no que culminou na websérie intitulada De Cara com o Sol. São 5 episódios e estão disponíveis no YouTube, inclusive, para vocês assistirem. Em concordância com o meu orientador, a gente decidiu que esse material pode ser aproveitado também. Então, eu estou trabalhando na transcrição dessas entrevistas que eu já tenho, para poder complementar com outros dados, outras informações, né, que estão por vir. A elaboração de um álbum é um desejo também anterior ao mestrado. Eu percebi, dialogando com esses meninos, que a gente sempre recorre a referências visuais, né, antes de fazermos esse procedimento. A gente quer saber como é que ficou a cicatriz do colega, com quem que ele fez, em qual hospital, como que ele conseguiu. E aí eu tive a ideia de reunir fotos dessas cicatrizes e algumas informações que essas pessoas pudessem usar como referência mesmo nesse processo. Então, eu abri um Canva mesmo e fui fazendo uma diagramação no ano passado, isso, para reunir essas informações e com o objetivo de democratizá-las mesmo, né? Conversei com o Moisés também sobre isso. A gente está elaborando uma maneira de trabalhar com essas fotos. Provavelmente eu não vou manter todas as informações que eu já consegui reunir até agora. Existem algumas que eu precisaria tomar mais cuidado em relação a expor essas informações para outras pessoas. Mas as fotos são um material muito importante para a minha pesquisa. Então, tem algumas fotos que eu trouxe para vocês verem. Eu faria, né, o que eu estava chamando na época de dossiê, reunindo várias informações, como eu falei. Então, a cidade, a técnica utilizada, o nome do cirurgião. Então, tem algumas situações aqui. Aqui foi utilizada uma técnica, ali foi utilizada outra. São resultados muito diferentes, a depender das especificidades desses corpos. Então, pessoas negras, pessoas brancas vão ter resultados diferentes também. Aqui eu trouxe algumas das minhas referências, né? Pessoas com quem eu tenho dialogado teoricamente até aqui. Existem 3 aspectos metodológicos de pesquisa com os quais eu tenho trabalhado também, descritos aqui. Estou extremamente disponível e aberto para sugestões de teóricos que vocês conheçam, pessoas trans que produzam também conteúdo sobre isso, que vocês conheçam, sugestões que vocês tenham a fazer a mim. E aqui é uma foto minha em uma performance que eu intitulei Sair da Mama Eternidade. É uma performance onde eu falo exatamente sobre o meu processo com a mastectomia masculinizadora. O que aconteceu foi que quando eu fiz essa cirurgia, eles me deram os sacos, o formol e as mamas dentro dos sacos. E aí eu levei esses sacos para casa e fiquei pensando no que eu poderia fazer artisticamente a partir disso. E desenvolvi um monólogo teatral para uma performance, onde eu usei em uma apresentação esses sacos originais com as mamas que estavam no meu corpo. Só que eu precisei fazer o descarte desse material, por razões óbvias, né? Então eu retornei com eles para o hospital, eu fiz o descarte e reelaborei essa performance que continuou de uma outra forma. Mas esse material vocês podem conferir também no meu Instagram, tá aqui o QR Code, e no meu canal no YouTube, tá ali o QR Code também, vou deixar nessa tela aqui, para quem quiser olhar. Mas basicamente a situação é essa. Agradeço pela atenção de todos aqui presentes. @Ferreira no Instagram. No YouTube também, Ferreira.